O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará a seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retomar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Iniciamos o tempo da Quaresma na quarta-feira e hoje, primeiro domingo da Quaresma, a liturgia nos traz Jesus, o texto onde Jesus é tentado no deserto, e diz que ele voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito Santo. No Jordão ele foi para ser batizado. Sendo batizado, ele escutou do Pai: Eis o meu Filho muito amado, no qual me comprazo. Jesus, sendo batizado, compreendeu que Deus esperava muito dele. Ele começou a compreender, talvez de uma forma mais clara, as coisas. Então, o que ele fez foi para o deserto, se preparar para colocar em prática aquilo que ele deveria colocar, se preparar para realizar aquilo que ele veio fazer. E no deserto jejuou por 40 dias e 40 noites. No deserto não se tem nada, mas não só questão também do alimento, da água, mas também no deserto normalmente não se tem barulho, não se tem ruídos, não se tem rumores, não se tem festas, não se tem músicas. E este é o tempo que Deus nos coloca próprio. Esse tempo da Quaresma, Deus nos coloca próprio para revermos a nossa vida. É como se nós na Quaresma fôssemos para o deserto, para lá escutar esta voz do Senhor.
para lá nos silenciarmos, fugirmos do barulho, fugirmos de tudo o que nos distrai, para compreendermos o que Deus deseja de nós, para colocarmos em prática tudo o que Deus deseja de nós, para reforçar a nossa vida, reforçar a nossa fé, a nossa confiança. É preciso que encontremos esse lugar do deserto, esse lugar onde eu me desligo de tudo para me encontrar com o Senhor Deus, para escutar o Senhor Deus. E Jesus, durante a sua vida, ele próprio realizou isso. Tinha momentos em que ele se retirava sozinho para falar com Deus. Aqui ele fez de uma forma bem mais explícita, um tempo maior, para poder escutar a voz do Senhor, que ele agora iria realizar, colocar na sua vida. E lá, depois de passar fome, depois de 40 dias sem comer, ele foi tentado. Lá no deserto, onde não se tem o barulho, onde não se tem a confusão, lá ele foi tentado. Lá ele sofreu a tentação. E lá ele teve que fazer a sua escolha. Lá ele teve que decidir qual caminho ele iria percorrer, qual o destino que ele ia dar para a sua missão. Ele deveria dizer aquilo que era bom para a vida dele e aquilo que não é bom, aquilo que é mal, aquilo que é próprio do inimigo, do diabo, de Satanás, do enganador. E Jesus próprio primeiro sofreu a tentação da fome, converte essas pedras em pães para saciar a sua fome. Só que ele poderia ter feito isso, mas não é só de pão que vive o homem. Ou seja, não só das coisas terrenas vivemos nós. Não só as coisas terrenas são essenciais na nossa vida. Aliás, Jesus coloca as coisas do alto como essencial. O terreno, ele é secundário. E nós procuramos viver como? Colocamos sempre a necessidade humana, a necessidade carnal, a necessidade da terra na frente. É o que nós fazemos. Trabalhamos a vida inteira para doar aos nossos filhos, aos vossos filhos, uma vida melhor, uma vida mais cômoda, uma vida com menos sofrimento. Não quero que meu filho passe por aquilo que eu passei. E com isso, nós ensinamos aos filhos que eles devem buscar as coisas terrenas, que eles devem se ocupar das coisas terrenas, que as coisas terrenas são essenciais. E não ensinamos os filhos, por exemplo, a se privar um pouco das coisas, a fazer o jejum, a se privar às vezes de um chocolate, de alguma coisa que ele gosta. Por quê? Porque estamos nós presos já a essas coisas materiais, essas coisas terrenas. Achamos que se ficarmos um tempo sem comer, vamos padecer, vamos morrer. E na realidade tem gente que passa fome de fato, e passa dias e dias e dias sem comer nada, e estão vivos. É claro, o Senhor não quer que nós morremos de fome, mas não quer que nós coloquemos em primeiro lugar as coisas terrenas, porque aqui não é só questão do alimento,
é questão de tudo que é material, tudo que é dessa terra, tudo que nós muitas vezes colocamos à frente das coisas de Deus. E o Senhor vem dizer que precisamos buscar as coisas do alto em primeiro lugar. Porque depois o Senhor providenciará no momento certo, no momento oportuno, Ele providenciará aquilo que necessitamos. Então nós confiamos em quem? No poder nosso de realizar as coisas, de consertar as coisas do nosso jeito, de fazer as coisas acontecerem da nossa maneira, ou confiamos em Deus? Confiamos na providência de Deus, sabemos esperar a Deus. Depois o demônio pegou ele e levou e disse para que ele pudesse dar glórias a ele, se curvar, e disse: tudo foi entregue a mim. Quer dizer, este mundo que nós vivemos está entregue a Satanás. Tudo me pertence, diz ele, e tudo eu te darei se prostrares e se me adorares. E quantas pessoas se vendem para ter fama, para ter glória, para ter minutos de fama, de glória, e depois caem no esquecimento. Podem fazer sucesso, mas depois se vê que aquilo que eles fizeram não dá em nada, não sustenta nada. É tudo vazio, é tudo vento, é tudo pó. E nós somos chamados a adorar só o Senhor teu Deus. Somos chamados a adorar o Senhor nosso Deus. Não somos chamados a ir atrás de fama, a ir atrás de glória. Não somos chamados também a idolatrar pessoas. Somos chamados a nos ligar a Deus, a dar glória a Deus. E depois o Senhor também levou ele à pedra alta e mostrou Jerusalém, e falou: joga-te daqui, porque nada pode te acontecer. O Senhor vai enviar teus anjos. E o Senhor disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Todas as tentações que Jesus teve, ele correspondeu, ele respondeu por meio da palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus. Até o demônio disse: está escrito que os teus anjos os teus anjos eles te levarão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas o Senhor Jesus também respondeu com a palavra de Deus, porque o inimigo ele joga com a palavra de Deus. Por isso que nós devemos alimentar a nossa vida com essa palavra. Por isso é necessário que nós saibamos também dedicar um tempo em silêncio a essa palavra, entrar no deserto para deixar essa palavra falar e penetrar no nosso coração, para que essa palavra comece a criar raiz. Não importa se nós temos ainda uma dureza, que não compreendemos direito a palavra, mas o que importa é que essa palavra permaneça. E ela só permanece no silêncio. No silêncio. Nós devemos, como se diz, degustar essa palavra, mastigar essa palavra, e não simplesmente nas nossas orações jogar para fora a palavra, quer dizer, só dizer palavras, mas devemos guardar essa palavra no nosso coração, saber guardá-la no nosso coração.
Na primeira leitura, nós vemos que Moisés vai dizer, aliás, no livro de Deuteronômio vai dizer que Moisés ensinou como fazer. E coloca aqui a fé, o início da fé de um camponês. E fala que ele, quando vai oferecer as suas primícias para Deus, ele deve ir da seguinte forma: ele deve lembrar que os seus pais, seu pai era um arameu errante. E aqui é interessante porque não foi o pai dele que foi arameu errante, foram seus antepassados que vagavam de tenda em tenda, até que depois foram para o Egito, e do Egito foram escravos, e da escravidão Deus olhou para eles e tirou. E ele fala como se o pai dele fosse arameu errante. E depois ele fala que tirou do Egito, como se ele estivesse no Egito, como ele tivesse sofrido, padecido a escravidão. E fala: o Senhor nos tirou com mão poderosa e braço estendido. E por isso, e nos conduziu a esta terra onde corre leite e mel. É como se ele tivesse passado por tudo. Ele reconhece tudo o que Deus realizou na vida dele, na vida do seu povo. E ele é grato por tudo o que Deus realizou na vida do seu povo, porque reflete na sua vida. E por isso ele vai oferecer as primícias a Deus. Vai agradecer a Deus, porque se ele está hoje oferecendo as primícias a Deus, é porque Deus, desde os seus antepassados, olhou para a sua geração, olhou para o seu povo, olhou para ele e estendeu a sua mão poderosa para ele. E ele não esquece, não pode esquecer o quanto Deus realizou na sua vida. Então ele vai oferecer a Deus como gratidão por tudo que ele fez na sua vida. E nós não podemos esquecer o quanto Deus realizou na nossa vida, o quanto ele cumpriu na nossa vida, o quanto ele fez na nossa vida. Não podemos. Se nós não lembramos, se nós não percebemos, então estamos vivendo no barulho. Estamos vivendo muito surdos à voz de Deus. Estamos escutando os barulhos deste mundo, que quer que nós não escutemos a voz de Deus, não percebamos o quanto Deus está do nosso lado, o quanto Deus está agindo na nossa vida, e quer que nós apenas nos dirijamos a Deus para reclamar com Deus, para acusar a Deus. Nós deveríamos ser muito mais gratos a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida. E não deveríamos esquecer isso. Também na segunda leitura nós vemos essa questão também da fé. A questão da fé, que diz: a palavra está perto de ti, está em tua boca, em teu coração. Esta palavra de fé, a palavra está na tua boca, no teu coração. Mas como eu disse, para essa palavra estar na nossa boca, é porque ela deve sair do coração. E para ela sair do coração, eu preciso me silenciar, estar na presença de Deus, degustar essa palavra, alimentar o meu coração com a palavra de Deus, para que não sejamos enganados, iludidos,
para que não venhamos a cair nas tentações. E devemos confessar. Se trazemos no nosso coração essa palavra de Deus, nós podemos professar esta fé que Jesus Cristo é Deus, que ressuscitou dos mortos, que Ele morreu, mas veio para nos salvar e nos dar a salvação, nos doar a salvação. A salvação está à disposição, está ao nosso alcance. Se nós acreditarmos, se nós proclamarmos com a nossa boca, vivermos a nossa vida, seremos salvos. Mas precisamos trazer no nosso coração essa palavra, assumir na nossa vida o batismo que nós recebemos. No batismo também, quando fomos batizados, teve pelo menos o adulto que disse: eu creio em Deus, e por isso eu quero batizar esta criança. Teve alguém que disse: eu creio, para nos doar a fé, para nos doar a palavra de Deus. E jogando a água, nós somos imersos, somos batizados. E o nosso coração deveria estar cheio dessa palavra, para proclamarmos a salvação que vem de Deus, proclamarmos a fé, proclamarmos que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Então, irmãos, que nós possamos nos abrir esta palavra de Deus, possamos desejar ardentemente que essa palavra de Deus penetre no nosso coração, crie raízes no nosso coração, para que o nosso falar seja um falar com mais sabedoria, a sabedoria de Deus. Que nós possamos buscar nessa quaresma não as canções, não as distrações, mas buscarmos próprio aquele momento de silêncio para estarmos com Deus, não para pensarmos em tantas coisas da nossa vida. Precisamos aprender a desvaziar, desligar de tudo. O Senhor foi no deserto, onde não tinha nada. Nós precisamos também entrar no nosso quarto e nos desligar de tudo, por alguns minutos, por alguns momentos, para poder essa palavra nos guiar, nos conduzir para a vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude a vivermos bem essa quaresma, a compreendermos também nós o que devemos fazer, e que cada um de nós faça a sua parte. O Senhor, Ele coloca à disposição. Nós já seremos salvos se nós trazermos no nosso coração essa fé em Jesus Cristo, essa fé que Ele morreu, ressuscitou e que Ele é o Senhor da minha vida, e procurar colocar em prática. Que o Senhor nos ajude a nessa quaresma de fato mudarmos a nossa vida, transformarmos a nossa vida, sermos pessoas de mais fé, sermos pessoas que são guiadas por essa palavra, porque essa palavra nos levará para a salvação, nos levará para a vida